Na verdade, eu tenho pena do Lazzaroni. Eu não tenho pena de ninguém. A única pena que eu tenho é do Lazzaroni, vocês acreditam, porque vai ter, se ele viver 200 anos, ele vai ter que responder porque ele não me levou para a Copa do Mundo. Por que o Lazzaroni não convocou o craque Neto para a Copa do Mundo de 90? Você acha que foi justo? Deixa aí sua opinião. Se você lembra bem dessa época, eu vou trazer inúmeros dados, informações, números para contextualizar o momento do Neto naquele período do final dos anos 80, início dos anos 90. E uma observação antes de começar o vídeo. Eu sei que o Campeonato Brasileiro de 90 foi depois da Copa do Mundo, no qual o Corinthians foi campeão e o Neto teve um papel primordial nessa conquista do Brasileirão. Então, eu vou falar um pouco do Neto ali nos anos 80 primeiro, para a gente ver se ele tinha razão de ter ido para a Copa do Mundo. Então, bora aí pro vídeo. O Neto, que ali em 1987, ele estava jogando no São Paulo, não teve muito destaque ali, período também nebuloso. E em 88, ele retorna ao Guarani, no qual o Guarani é vice-campeão paulista, e ele jogando pra caramba. E o time do Guarani era muito bom, do técnico Carbone, várias peças ali importantes. Você tinha o Ricardo Rocha, zagueirão, Paulo Isidoro, Marco Antônio Boiadeiro, o Evair. O Neto estava nesse contexto. Por exemplo, o Neto fez o gol, na verdade um golaço, uma obra-prima, no primeiro jogo da final contra o Corinthians. E o Docil levou um tombaço ali. Olha o cruzamento para a grande área. Golaço, golaço, golaço! Mas infelizmente o Guarani não conseguiu conquistar o título, mas fica aqui essa menção do primeiro destaque assim do Neto em 88. E também a gente tem que falar nas Olimpíadas de Seul de 88, no qual também o Neto foi titular, foi importante. O Brasil fez uma baita campanha, chegou à final contra a União Soviética, perdeu a final por 2-1, mas o Neto participou do único gol do Brasil na final, numa cobrança de escanteio, uma das suas grandes especialidades de bola parada. Ele jogou ali nos pés do Romário, sozinho ali, só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede. Ele que estava jogando ali com a camisa 17. Eu considero, num contexto geral, que o Neto foi muito bem ali durante a competição. Claro que o Romário ofuscou todo mundo por ele ter sido artilheiro, ter jogado muito, estava ali no seu prime. Mas aí o Neto já estava se destacando muito bem nessa Olimpíadas de 88 com o técnico Carlos Alberto Silva, outra figura também lendária do Guarani, tudo em casa. Também nesse período aí, ele foi Palmeiras, teve ali um período rápido, em 89 mesmo, ele se transferiu para o Corinthians, seu clube de coração, clube que o projetou aí nacionalmente, conhecido, famoso, pessoal que odeia ele, não consegue separar a figura de apresentador, figura pública e jogador. Teve jogador que foi em 94 que eu jogava 200 vezes mais. Teve jogador que foi em 90 que eu jogava 1 milhão de vezes mais. Mas o Neto tem muito disso, ou você ama ou você odeia. Ele teve essa troca aí do Palmeiras para o Corinthians, no qual foram 3 jogadores pro Palmeiras. O Ribamar, o Dida, o Denis, vários jogadores ali naquela toada. O Neto já começou a se destacar bem nesse Brasileirão de 89. Ele fez 8 gols em 23 jogos, número aceitável, muito bom ali para um meia. Ele que tinha os problemas dele fora de campo, todo mundo sabe muito bem disso, mas não é exclusivamente do Neto. O pessoal gosta de sempre rotular, né? Procurar os defeitos do jogador, mas todo mundo tem. Então nesse primeiro momento aí o Neto já estava começando a chamar a atenção. Em 89 a gente tem a fatídica Copa América do Lazzaroni, que o Brasil teve ali vários problemas, principalmente com a torcida brasileira no Nordeste, na Bahia, ali dos jogadores do Bahia, que tinham acabado de ser campeão brasileiro. Mas no final o Brasil foi campeão, o Bebeto Romário jogando demais também. Um título importante para a seleção brasileira, para aquela geração. Você tinha a figura de 2 meias, com um pouco, vamos dizer, as características ali da posição do Neto. Claro, não tem como você comparar eles, mas você tinha o Valdo jogando no Benfica, se destacando muito bem, e o Silas, do Sport Lisboa também, os dois no futebol português, tendo um enorme destaque ali, papel importante. Os caras também rodados aqui no futebol brasileiro, jogadores mais acostumados a jogos grandes.
Em 1990, a gente teve o Paulistão. Vamos começar pelo começo. Ele fez até uma boa campanha, o Corinthians. O ruim é que empatou muitos jogos. Ficou famoso ali como a final caipira. A gente até pode fazer um vídeo daqui um tempo para falar um pouco desse Paulistão maluco. O Neto fez 13 jogos, marcou 4 gols nesse Paulista. No primeiro semestre ele fez apenas 22 jogos e 7 gols. Um número razoável, normal assim. A gente teve a Copa do Mundo de 90, todo mundo criou a expectativa, teve esse embate entre o Lazzaroni e o Neto. Porque o Neto, em 90, não antes do grande sucesso com o Corinthians, que se dá no segundo semestre de 90, era um jogador normal, um jogador até com um comportamento e com uma vida profissional que não atendia às necessidades de servir a seleção brasileira. E, infelizmente, o Neto nunca atendeu. O Neto jogando no Corinthians, um clube de massa, todo mundo conhece, a pressão é grande, pro bem e pro mal, da imprensa também, todo mundo querendo ali. Os bastidores, um momento tenso também da seleção brasileira, aquela Copa do Mundo de 90, com a linha do ataque ali, todo mundo dando indireta, falando pra caramba, o Careca, o Milha, o Romário, o Renato Gaúcho. O Lazzaroni levou pra Copa o Valdo e o Silas, evidentemente, os caras que ele tava testando muito, que tava sendo convocado direto. E levou o Bismarck, do Vasco da Gama, que tava numa ascensão e jogando demais no Vasco. A gente, porque ele era novo e tal, mas o cara vinha de prêmios individuais, bola de prata, o Vasco sendo campeão, ele sendo importante pra caramba, marcando muitos gols, um dos grandes artilheiros aí da história do Vasco. E o Tita, esse sim, gerou muitas controvérsias, também do Vasco, um cara mais experiente, tinha jogado no Pescara, não tinha ido tão bem, então o Tita ali, o Neto achava que poderia estar ali no lugar do Tita, do próprio Silas, tu vê ele falando hoje em dia. 90, Itália, seleção do Brasil, foi a grande frustração na sua carreira. E o Lazzaroni, ele foi muito injusto comigo, Shermani, porque ele levou o Romário que tinha tido uma cirurgia. O Romário veio da cirurgia, cara, não tinha condição de jogar. Ele levou o Tita, que estava em final de carreira no Vasco, e levou o Bismarck, cara, com 17 anos. Foi sacanagem. Nada, e botou o Silas para jogar de camisa número 10, com todo respeito ao Silas, que é um bom jogador, foi um bom jogador na época. Grande de São Paulo. caráter. Grande caráter, um cara sensacional. Mário, esse é o gol que você falou. Olha lá, contra o Paulo César. Então, não poderia deixar de levar eu e o João Paulo, que era o ponto esquerdo, que estava arrebentando no Bari, sendo um dos melhores jogadores. Lá. Foi eleito o melhor jogador falta, estrangeiro na 90 e 91. Muita gente falou que o Lazzaroni foi bairrista, foi clubista, foi do eixo, nesse caso, carioca, só chamou jogador de time carioca, porque levou 2 jogadores do Vasco, no qual ali ele já estava mais habituado. Havia trabalhado no Flamengo e no Vasco, tinha uma boa relação com o Eurico Miranda também, que era o diretor da CBF. Tudo isso ajudou, contribuiu para o clima ficar ruim, para essa treta aí e esse burburinho desnecessário. O Brasil fez uma campanha muito ruim na Copa do Mundo de 90, o pior desempenho desde 1966, caiu nas oitavas de final para a Argentina, que a gente sabe muito bem. O meio de campo do Brasil era uma trinca, né, que ficou com o Dunga, o alemão já mais rodado, e o Valdo, usando a camisa 8. O Silas entrava quase todos os jogos, mas poucos minutos ali. Foi uma seleção bem abaixo ali, ficou famoso pelo sistema de 3 zagueiros, e o Neto, a gente viu que ele não foi para a Copa, tem esse lado ruim dele na carreira, que queria ter disputado uma Copa com a seleção brasileira. No segundo semestre, ele deu a volta por cima ali, ele, o Corinthians, na busca do primeiro título nacional do Corinthians. E o Neto foi importante pra caramba, decisivo, jogou demais, principalmente na reta final ali. Ele fez 13 gols em 32 jogos, aquele segundo semestre. Fez gols contra o Galo nas quartas de final e contra o Bahia na semifinal. No jogo, Neto na bola, perna esquerda pro gol! Levando o time à final ali contra o São Paulo, do Tricolor, que era um time também muito bom, que depois também fez história ali nos anos 90. O Neto então conquistou esse título importante para ele, pro Corinthians, destacando muito o que o Neto estava falando na imprensa e que todo mundo estava pedindo ele no Brasil.
Então isso aí tudo contribuiu, ele também sendo convocado para a seleção brasileira. Pós-Copa do Mundo de 90, ele começou a ser convocado. A sua primeira convocação foi no dia 12 de setembro de 90, uma derrota para o Brasil, 3-0 para a Espanha, com o técnico Paulo Roberto Falcão, à frente da amarelinha. Ele numa renovação ali, o Neto era o camisa 10 e capitão da seleção brasileira por um bom período. Porém, também nesse segundo semestre de 90, a gente tem que falar do amistoso Brasil e seleção do mundo, resto do mundo, que eram os 50 anos do Pelé. O Neto começou no banco, ele entrou no lugar do Pelé, que moral, que responsabilidade, e fez o gol do Brasil ali, o único gol da derrota da seleção por 2-1. Ficou também esse registro. Ele que depois continuou sendo convocado, estava sendo camisa 10, jogou a Copa América dessa forma, de 91. Brasil muito aquém, fez um papelão ali na competição, resultados bem abaixo, perdendo jogos, não tendo exibições convincentes, acabou sendo desclassificado para a Argentina. O Neto até continuou sendo convocado com o próprio Falcão, mas depois, quando assumiu o Parreira, ele perdeu muitas oportunidades e o rendimento dele também caiu muito, deu uma brochada natural também. A pressão era muito grande em cima dele, da seleção brasileira, nunca foi fácil. Uma coisa é você jogar num clube, outra coisa é a seleção brasileira. Por mais que ele estivesse acostumado a jogar em times grandes, como o Corinthians, torcida de massa, a seleção brasileira a gente sabe que é outro nível, outro patamar também. A responsabilidade é muito grande, ainda mais naquele contexto todo da seleção brasileira querendo ganhar uma Copa do Mundo, com inúmeros problemas ali nos bastidores. Então o Neto ficou, vamos dizer, ofuscado nesse momento e ficou esse ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. E deixa aí também a sua opinião, igual eu fiz a pergunta no começo. Se o Neto, você teria levado ele para a Copa do Mundo aí de 90, teria dado uma oportunidade, um cara diferente, poderia resolver numa falta, numa batida de escanteio ali, um exímio finalizador de média e longa distância. Então deixa aí sua opinião, curta aí, compartilhe. Valeu, até a próxima. Aí, ó, bola de prata de 1991. 90 eu fui o melhor jogador em campo, 91 também. E aí, Lazzaroni, sabe o que eu queria fazer com essa bola? Eu acho que ficaria legal. Porque você é tão babaca, mas tão babaca. Essa aqui é outra homenagem que eu ganhei do Corinthians, ó. Realmente, eu não fui um jogador de seleção, né? E você foi um treinador de seleção?